agradecer hoje, em primeiro lugar, a todos aqueles que estão acompanhando, né, o canal, que estão curtindo o vídeo, estão comentando. Obrigado, por favor, continue compartilhando. Sou muito grata. E aí, hoje nós vamos falar sobre o cuidador informal. No vídeo anterior nós falamos do cuidador formal, que é aquele profissional que escolhe o cuidado como profissão, se prepara e exerce o cuidado, né? Em regime remunerado. Hoje nós vamos falar do cuidador informal. Então, quem é o cuidador informal? O cuidador informal normalmente são pessoas que não escolheram ser cuidador, às vezes não tem nenhuma experiência em cuidar, mas pela diversidade da vida acaba recebendo um familiar doente e tem que exercer o papel de cuidador. Às vezes é um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho, um tio, uma avó, um avô. E por falta de opção, a pessoa acaba assumindo o cuidado. E aí a gente fala, é obrigação de cuidar, tá cuidando mal, ou tá cuidando, tá brigando com a família para ver quem cuida. E como eu dou aula de cuidadora, a gente recebe muita experiência, os meus alunos falando, não sei como aquela família cuida, eles não estão nem aí, pagam alguém para cuidar. E é complicado, eu costumo passar para eles que é complicado a gente julgar, né? Porque a gente não sabe qual foi a história daquele doente, né? E às vezes é uma mãe que humilhou o filho durante a vida inteira, que expulsou o filho de casa, que abandonou, e aí o filho está tendo que cuidar da mãe, ou uma esposa que está cuidando do marido, o marido foi alcoólatra a vida inteira, bateu, machucou. Então a gente não tem como julgar uma família, um cuidado pelo que a gente vê, né? A gente tem que conhecer a história, e mesmo que a gente conheça, não cabe a ninguém julgar a situação, né? Então não é todas as pessoas que têm o dom de cuidar, não é todas as pessoas que conseguem trocar uma fralda sem passar mal, ou realizar um curativo sem sentir tontura, né? Tem pessoas que têm medo de sangue. E a gente tem que entender essas situações, porque as profissões, os dons, as profissões a gente escolhe em cima dos nossos dons, né? Então a gente não tem como julgar as pessoas. Mas ao longo dos meus 17 anos de profissão, né, desde quando eu fiz o curso de auxiliar, eu já entrei para realizar o cuidado em home care. Depois da faculdade continuei acompanhando casos de famílias, né, de pacientes em atendimento domiciliar. E nesse período eu vi várias histórias, né, de mães que foram exemplo, cuidaram de todos os filhos, e quando ela precisou, os filhos não quiseram cuidar dela, né? E vi casos ao contrário também, de pais que foram horríveis, maltratou os filhos, e os filhos tiveram que cuidar dele no final da vida, e cuidaram com excelência, né? E aí esses cuidadores que são postos pela vida, né, que não optaram por isso, às vezes cuidam melhor até do que o profissional de enfermagem, porque eles conhecem o paciente, que eles sabem dos hábitos, eles sabem das vontades, né? E às vezes não, porque confundem, às vezes querem cuidar com muito zelo e acabam esquecendo da vontade do paciente, né? Acabam esquecendo das rotinas como ele era, como ele gostava, e querem impor uma nova rotina, né? De acordo com seus desejos, por falta até de preparo. E aí, hoje o foco que eu queria falar, o assunto em si, era sobre o desgaste emocional em cuidar de um ente querido, né? Porque é muito complicado você assumir o cuidado de um pai, de uma mãe, de alguém que é muito próximo. Por quê? Porque, por exemplo, eu tive um caso de um filho que cuidava de uma mãe.
E a mãe nunca tinha ficado despida de frente ao filho. E de repente ela tem que se ver o filho dando banho, né? Ela trocando fralda, né? E aí a mãe super constrangida em ter que ser cuidada pelo filho. Já vi casos ao contrário também, de filho tendo que ser cuidado pela mãe, pela irmã, tendo que tomar banho no leito pela mãe e pela irmã, né? E aí é um constrangimento enorme, uma situação complicadíssima, né? E aí a família não tem condições de pagar um cuidador e tem que ser aquilo mesmo, né? E aí gera um conflito para a pessoa que está sendo cuidada, né? Para a mãe ou o filho ter que ser exposto, ao mesmo tempo para o filho, né? Ter que viver aquela situação. E aí eu digo para vocês que é muito mais complicado você ser um cuidador informal do que ser um cuidador formal. Porque aquele que trabalha com isso, ele se preparou para isso, ele vai lá, realiza o seu cuidado, não tem vínculo nenhum com a pessoa que está sendo cuidada. Ele pode criar um vínculo de carinho, de respeito, por passar muito tempo com aquele paciente, mas ele vai embora e acabou, ele vai viver a sua vida, vai ficar com a sua família. Mas quando é o informal, quando é um filho, quando é um marido, uma esposa, né, um neto, um avô, não tem como você desligar. Mesmo que você viva numa casa diferente, que troque, né, os cuidadores, os revezem, né, entre irmãos, né, você não vai ter como desvencilhar do seu pai, de sua mãe, do seu filho, né? Você vai ficar 24 horas ligado àquela situação. E aí tem os conflitos de você ter que cuidar de um ente querido, os conflitos que normalmente existem entre famílias, né? Os irmãos, quem que vai cuidar, não, agora é a sua vez, não, agora é a sua obrigação. E aí é um desgaste emocional muito grande. E aí, no final de um cuidado, às vezes quando o paciente morre, a pessoa que está sendo cuidada está mais doente do que o que já morreu, né? Aí gera problemas físicos pelo peso, gera problemas emocionais pelo tempo de desgaste de ter cuidado. Então, o que eu gostaria de transmitir hoje nesse vídeo, para as pessoas que estão de fora do cuidado familiar, muito respeito, não julguem, né? E para as pessoas que estão dentro, que estão cuidando do outro, faça com amor, né? Faça com respeito também, porque ao mesmo tempo que você está cuidando de alguém, amanhã você pode ser cuidado. Então, zele pelo seu paciente, pela pessoa que você está cuidando, né? Zele pela sua integridade física, zele pelo respeito pela pessoa, né? Não expor, não maltratar, porque já é uma difícil você estar ali acamado, sofrendo com uma doença, sofrendo dores, e aí ter alguém te maltratando, te apontando o dedo, te julgando, gritando, te deixando passar fome, te deixando... Então, independente da doença que a pessoa teve, como ela foi durante a sua vida, quais os erros que ela cometeu, você assumiu o cuidado, então faça da melhor forma, né? Respeite a pessoa que você está cuidando, respeite o momento, né? O sofrimento dela, ao mesmo tempo que respeite a você mesmo como cuidador, seus limites. Se você acha que você não está dando conta, se você acha que você precisa de ajuda, peça, né? Não sofra, não crie doenças para você e não aumente a dor de quem você está